contar um testemunho aqui agora. Há 2 meses, apareceu um problema do lado direito no meu ouvido, que parecia que eu tinha uma cachoeira de água dentro dele. Eu vim aqui para a igreja, às vezes eles estavam cantando ali, eu não entendia nada, eu via só aquele barulhão. Aí eu estava orando lá em casa de madrugada um dia, de manhã, eu lembrei do Salmo 103, põe para mim o Salmo 103, faz favor. Olha o que está escrito ali no Salmo 103, aleluia, olha aqui, ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, é tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Presta atenção agora, é Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que te redime, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E eu estava orando, clamando a Deus, lembrei desse salmo, falei: Senhor, vou fazer um voto aqui, o voto do Salmo 103, que em nome de Jesus, o Senhor vai me dar vitória, e a minha oferta de missões, no domingo de missões, ela será equivalente a esses salmos, amém? E eu louvo a Deus. Pensei em ir no médico, eu falei, eu vou no médico, ver o que está acontecendo, tal, eu falei, não, eu vou confiar em Deus, e glória a Deus, acabou tudo, amém? Glória a Deus, acabou tudo, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz uma coisa, o meu povo sofre por falta de conhecimento, mas às vezes nós sofremos, não é por falta de conhecimento, é porque nós não damos ouvido à palavra de Deus. Ficou uma palavra gravada no meu coração aqui, muito forte, no culto anterior, e ontem também, quando eu falei que tem 2 coisas que mudam a nossa vida, a promessa e a palavra pregada. Deus tem a promessa é feita por meio de quem? Do pregador, e aqueles que estão sentados, se não crê na promessa, também não crê na palavra do pregador, e se não crerem na palavra do pregador, para ser orientado por Deus, para fazer conforme a Bíblia fala, meu irmão, você vai viver a vida toda na igreja, as coisas, elas não vão fluir como a gente tanto gostaria que fluísse, e aí a gente vê, um contando bênção daqui, outro contando bênção de lá, outro falando bênção daqui, outro de lá, e aí a gente pergunta assim, mas por que Deus não ouve a minha oração? Não é que Deus não ouve, Deus ouve, nada passa despercebido aos ouvidos de Deus, mas fé sem ação também não muda nada, entendeu? Eu tenho uma fé muito grande, mas sem ação não muda nada, amém? Glória a Deus. Eu quero chamar aqui o diácono Claudemir, amém? Põe para mim aqui, Sandra, que é o pregador dessa tarde, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe e te use. Deixa eu lembrar uma coisa, vem cá, chega aqui. Acho que ele não contou, que ainda não lembra. Um tempo atrás, o irmão Claudemir chegou em mim e falou assim: pastor, ora para mim que eu quero vender uma grade, por quanto? 20? Uma ciladeira? Eu falei, quero vender uma ciladeira por 20, e eu vou estar ofertando R$1.000 na igreja, né? Foi o que você falou? Isso. Tá bom, irmão, vamos lá. Sabe o que aconteceu? Ele vendeu por 22. Aí o resto é com você. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Paz seja convosco, irmãos. Irmãos, Deus, Ele é tremendo.
E é maravilhoso. O pastor começou a falar aqui, irmãos, eu precisava mesmo em vender aquela siladeira, porque eu tinha uma dívida de 80 mil, mas eu já tinha pagado 40 e faltava mais 40 mil para me pagar. E eu tinha os outros 20 e faltava 20 mil para me pagar. E essa siladeira estava ali, vamos dizer, à toa, porque eu tinha comprado uma outra nova. E eu precisava vender para poder estar pagando ali, para poder estar honrando ali aquele compromisso meu. E eu postei ali no status, coloquei na LX e aparecia aqueles negócios, vamos dizer assim, bobo. Falei, e agora, meu Deus? Eu falei, eu vou falar com o pastor. Irmãos, eu e você, nós devemos e temos por obrigação de honrar o anjo da nossa igreja, honrar o pastor da nossa igreja. Se você não importa qual é a tua situação, irmão, se você necessita de uma oração, às vezes nós podemos orar, porque a Bíblia fala, fecha a tua porta ali no teu quarto, entra ali e fala com Deus. Só que às vezes, diante da situação, é igual ali, eu ainda comentei ontem lá, o pai daquele menino, daquele jovem lunático, ele falou ali, ele via ali o filho dele padecer e sofrer, e a fé dele parece que não dava. Ele falou ali com os discípulos para poder arrancar aquela possessão de demônios dele ali, e não saiu, até que veio Cristo e tirou. Mas o que ele falou para Cristo me ajuda na minha incredulidade. Irmãos, às vezes diante da situação da nossa vida, às vezes nós sentimos fraco, nós sentimos parecendo que nós não temos fé, e eu necessitava de cumprir com aquele compromisso. Aí eu falei, eu vou falar com o pastor. Ele falou assim, olha, faz um propósito com Deus. Eu falei, eu vou fazer. Irmãos, eu precisava de 20 mil, e queria vender esse ladeiro por 20 mil. Eu falei, se eu vender, eu vou fazer uma oferta de R$1.000 para a igreja. Certamente eu iria ficar com 19 mil e teria que arrumar mais R$1.000 emprestado. Aonde eu ia arrumar? Deus, Ele me deu 1.000 a mais do que eu precisava, irmãos. Então, olha para você ver como Deus é maravilhoso. Apareceu um homem lá de Eliodoro, eu nunca vi o homem na minha vida. Nunca vi ele na minha vida. Ele chegou aqui, pegou ela, levou embora, me pagou. E o que eu fiz? A primeira coisa, peguei os R$1.000 e depositei no altar. Esse aqui é de Deus, não é meu. Irmãos, eu podia, o diabo, ele coloca na mente das pessoas, ó, que vê aquele punhado de nota de 100, e fala, mas para que eu vou dar? Irmãos, quando você fez ou faz um voto com Deus, você não é obrigado a fazer esse voto com Deus. Ele não te obriga a fazer um voto com Ele, mas a partir do momento que você fez aquele voto com Ele, você é obrigado a cumprir. E foi o que eu fiz. E daquele instante para cá, irmãos, a porta do céu abriu. A porta do céu abriu, irmãos, olha, eu paguei aquela conta na data certinha. Paguei na data certinha. Aí depois aconteceu muitas e muitas outras coisas. Aí o trator que eu paguei, eu acabei vendendo aquele trator, acabamos inteirando um pouco mais de dinheiro, acabamos comprando ali uma casa para nós, e depois eu comprei um outro trator de novo. Foi tanta coisa, e hoje, resumindo, hoje eu tenho o meu trator de novo e tenho a casa. A casa está ali até hoje. Hoje nós fomos lá, eu, a Fátima e o João, fomos lá e nós estávamos lá olhando. Falta pouquinho, irmãos. A parede está assim, ó, eu vejo aquela parede branca, assim, ó, branquinha, eu vou pintar ela de branco. A janela tudo branca, já colocamos vidro, colocamos a porta, colocamos piso. Irmãos, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia colocar um porcelanato, que eu ia ter uma casa, irmãos. Ainda mais colocar ali um porcelanato, não é assim batendo no peito, não, é porque Deus deu, porque eu não tinha condições nenhuma de fazer isso, irmãos. Eu não tinha condição nenhuma de fazer isso. A vida inteira, irmãos, eu com a Fátima faz 18 anos, vai fazer agora em janeiro, né?
Vai fazer 18 anos que nós casamos e nós nunca tínhamos nada. Mas a partir do momento que às vezes nós estamos dentro da igreja e estamos brincando de ser crente, estamos brincando com Deus. Nós não estamos honrando a Ele como Ele tem que ser honrado. Nós estamos fazendo o que tem que ser feito, irmãos. A nossa boca, ela fala do que o nosso coração está cheio. O que eu e você, nós não podemos guardar aqui, ó, é raiva, é rancor, é ódio. Porque se você guardar ódio dentro do teu coração, o que vai sair da tua boca? O que Deus vai fazer para você? Dentro que você tem mágoa, você tem raiva dentro do teu coração. E a Bíblia nos ensina a perdoar, né, irmãos? Perdoa. Quantas vezes por dia que a Bíblia fala para nós perdoar? E você perdoa ali uma ou duas vezes no máximo, dá olha lá, né, irmãos? Aí nós vemos que o tanto que nós andamos errado perante Deus, o tanto que nós somos falhos perante Deus. Mas, irmãos, o segredo está aí. Eu comentei com o irmão Gustavo, estava eu, o pastor, a irmã Sandra, a Fátima, o João e o irmão Gustavo, se me engano, acho que o pastor Tarso estava com a família. Eu estava falando sobre bênçãos, e eu ainda comentei com eles que eu queria comprar para mim uma grade aradora, que nós hoje chamamos de gradião, e aquilo custa muito dinheiro, irmão. Na época custava 45 mil reais. Aonde que eu vou arrumar dinheiro para comprar um negócio desse? Aí na época, não sei se é do pastor Júlio, que estava aqui fazendo aqui uma campanha, aí o pastor lá fez ali aquele voto para a pessoa fazer um voto. Eu falei, tá aí, aonde que eu vou conseguir? Irmãos, eu queria comprar uma grade que custava 45 mil. Falei, eu vou fazer um voto com Deus de 45 reais. Eu arrumei 45 reais, coloquei dentro do envelope, fiz o voto com Deus. E vim ali, depositei ali, coloquei ali o meu envelope com 45 reais. Passou poucos dias, eu vou lá na casa da minha sogra ali, ó. Lá tem a área e tem uma garagem comprida assim lá de baixo, que não é coberta. Eu entrava lá na porta da cozinha, eu ia lá naquela área, naquele moinho, e eu olhava lá, aquela grade minha ali. Irmãos, eu fiz um propósito com Deus de 45 reais. Deus me deu condição, me deu jeito de comprar o que eu queria comprar por 45 mil. Glória a Deus. Irmãos, eu falo isso para você, não é para mim falar o que eu comprei, não. É para honrar a Deus. Porque eu não tinha condição nenhuma de comprar. Eu falo isso, é para a tua fé, é para aumentar a tua fé. Que às vezes você tem um desejo no teu coração, às vezes você quer conquistar algo, às vezes você está buscando algo e ainda não conseguiu. Até o irmão Gustavo ainda brincou lá, eu estou precisando, ele falou que precisava de 300 mil. Ele falou assim, então eu vou fazer um voto então, de 300 reais para me conseguir 300 mil. Ele não fez essa brincadeira lá conosco. Mas isso é para você ver, irmãos, o tamanho a qual é o Deus a qual nós servimos. Igual o pastor estava aqui orando, eu estava falando assim que às vezes um é abençoado, o outro não é, É que às vezes tem escorpião no bolso, fica difícil colocar a mão no bolso para ofertar e para samear, irmãos, samear. Lá no livro de Salmos, se me falha a mente, não sei se é o 126, ou não sei se é o 26, fala ali, aquele que vai chorando e sameando, ele volta colhendo. Às vezes irmãos, a Bíblia dá muitos e muitos exemplos. Aquela viúva, ela tinha umas moedinhas na mão, ela ofertou aquilo que ela tinha, e lá tinha muitos que ofertaram o que estava sobrando para eles, mas ela deu o que ela tinha, e a oferta mais aceita foi a dela. A Bíblia também fala daquela outra viúva lá, aquela que alimentou ali o profeta Elias por muitos e muito tempo. O que aquela mulher tinha em casa, ela era de uma situação pobre, difícil,
ela tinha só um pouquinho de farinha com um pouquinho de azeite ali. O que era a ideia dela? Às vezes nós vamos na nossa ideia, nós vamos no nosso pensamento. E o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. O que Deus tem para você é muito maior do que você possa imaginar. Porque o que Deus tinha para aquela mulher era coisa grande. Ela queria fazer ali um pãozinho com aquele punhadinho de farinha, com aquele punhadinho de azeite, e ia comer, e iria esperar a morte. Na cabeça dela era isso: olha, eu vou fazer um pão aqui e vou comer, eu, meu filho, e vamos esperar a morte, porque acabou, não tem mais nada a não ser isso. E de uma hora para outra chega lá aquele homem lá, faz para mim lá, traz para mim lá um pão para me comer. Mas eu não tenho. Faz um pão para mim. Eu tenho só um punhadinho de farinha com um punhadinho de azeite. Então faz para mim, porque a farinha não acabará e o azeite não acabará. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Se não tiver fé, irmãos, olha. Às vezes nós, irmãos, no decorrer do nosso dia a dia, nós andamos no nosso trabalho, estamos trabalhando, estamos passeando, andando, passamos assim por aqueles mendigos, assim, pessoas que tem, olha lá, com problema, aleijado, uma coisa ou outra, nós passamos assim, ele pede ali uma miserável moeda para nós, e às vezes nós viramos o rosto, nós viramos o rosto para aquelas pessoas. Teve uma certa vez, irmãos, eu fui levar o meu cunhado, ele faleceu já, em Pouso Alegre, no regional, e eu estava lá dentro do carro esperando ele com a minha irmã, que for passar no médico, e eu, para falar para você que eu não tinha dinheiro, acho que eu tinha R$20 no bolso, naquela época. E passou um rapaz assim perto de mim, bateu no vidro do carro, e você via que o rapaz estava falando com você a verdade. E eu falei, ele falou assim: olha, já é tarde, eu até agora não almocei, teria como você me pagar uma janta para mim, para minha esposa? Você não precisa me dar o dinheiro aqui, vamos ali você paga direto lá no restaurante. E ele começou a falar de Deus, que Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar na tua vida. Eu falei, eu pensei comigo no meu coração: Senhor, se ele está falando a verdade ou mentira, eu não sei, mas eu vou dar, porque ele pediu no teu nome. Peguei aqui os 20 contos que eu tinha, dei para ele, ele me agradeceu tanto, mas ele me desejou tanta bênção, irmão, mas tanta bênção, que eu acho que eu estou colhendo os frutos agora. E ele foi embora, irmãos, e eu sempre lembro disso, porque a coisa mais triste do mundo, irmãos, é você não ter o que pôr dentro de uma panela para comer. A situação é complicada. Teve uma certa vez da minha vida, da nossa vida, que eu não vou dizer para você que não tinha ali o que pôr dentro da panela, mas teve muitas vezes que era um macarrãozinho branco para pôr dentro da panela. Morava em cima ali na roça ali, eu desempregado e a mulher desempregada. Foi duro passar por isso, mas eu só falava para Jesus, eu não falava para mais ninguém, não contei para ninguém. Estou contando agora para os irmãos. E um dia atrás eu comentei em casa, na casa da minha sogra, a Isa tem ainda ficar bravo comigo: mas por que você passou isso lá e não veio aqui e não falou para nós? Nós somos uma família, estamos aqui para ajudar um ou outro. Mas eu não falei nada, irmão. Da mesma forma nós somos aqui, nós somos uma família, estamos aqui para ajudar uns aos outros. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra, senão eu vou ficar vou ficar falando, e já que acaba o tempo, nós não falamos nada da palavra do Senhor. Irmãos, abre comigo a tua Bíblia, no livro de Josué, capítulo de número 24. Eu acho que vai ter tudo a ver o que eu falei aqui, sobre a palavra que eu vou ler aqui.
Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele é grandioso, Ele é poderoso e Ele está aqui no nosso meio. E se você puder, se a tua fé estiver pequena nessa tarde, que você venha pedir para que Ele venha aumentar a tua fé nessa tarde, para que você possa receber o toque do Espírito Santo nessa tarde, para que você possa sentir a presença dEle, nesse 8º dia, irmãos, de campanha, que esse mês, esse dia que vai simbolizar o mês de agosto, que esse mês de agosto venha a ser um mês de coração, moça, de coração, venha a ser um mês muito abençoado na tua vida, que Deus venha a fazer grandes coisas na tua vida nesse mês, não só nesse mês, como no decorrer desse ano, esse ano que se iniciou. Estamos no 8º dia do ano 1º de janeiro de 2023, que este ano venha a ser um ano maravilhoso para você. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 24, o verso de número 1 em diante, diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para possuí-la. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Amém, irmãos? Curva a tua cabeça, eleva o teu pensamento a Deus e fale com Ele, irmão. Abra o teu coração para o Senhor nessa tarde de domingo. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Deixa Ele trabalhar, Ele tocar na tua alma. Deus Pai maravilhoso, Senhor, neste momento, Pai, nesta hora, eu te louvo, Pai, eu te glorifico, Senhor. Eu peço, Senhor, perdão ao Pai por minhas falhas, ó meu Deus. Pai, que o Senhor neste momento, Pai querido, o Senhor possa, Pai, tocar, Senhor, na minha vida, tocar, ó Pai, no meu coração, Senhor. Pai, que eu venha, ó Pai, eu venha diminuir, Senhor, e o Senhor venha crescer, ó Pai, na minha vida, Senhor, nessa tarde de domingo, Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha falar comigo, Pai, nesta tarde, Senhor. E fala também, Senhor, com a tua igreja, Pai, porque aqui estamos para ouvir, Senhor, a tua voz, ó Pai. Maravilhoso é o Senhor, nosso Deus. Assim eu te peço, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus Cristo, aleluias. Irmãos, nós conhecemos bastante a história de Josué. Sabemos que ele foi ali depois de Moisés, foi ele quem pegou ali, Deus escolheu a ele para que ele tomasse ali à frente daquele povo e conduzisse ali a caminhada com aquele povo. Mas eu quero voltar um pouco aqui atrás, irmãos. Aqui, se você for ler aqui o texto aqui desse capítulo qual nós lemos, aqui na minha Bíblia está escrito assim: Recordações de Josué. Irmãos, Josué, ele estava aqui repreendendo aqui este povo. Aí ele começou a recordar, ele começou a falar para aquele povo o que Deus havia feito na vida deles. E se possível, irmãos, nesse momento, eu queria que você
ficasse bastante ligado em Deus, e que você, se possível, você começasse a pensar no que Deus já fez na tua vida. Você começasse a pensar, viesse ao teu pensamento o trabalhar de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Josué aqui, então, ele vai repreender aqui este povo, então ele começa a trazer as recordações na vida daquele povo, até que nós chegamos aqui no verso de número 3, aonde eu li aqui: eu, porém, tomei vosso pai Abraão da além do rio, e eu fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua descendência e dei-lhe Isaque. Irmãos, aqui nós vemos, aqui ele fala de quando Deus chamou a Abraão. Olha que coisa interessante, Deus chama Abraão, fala para ele: ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para onde eu te ordenarei. Ele acreditou, ele botou fé ali na palavra de Deus e falou: eu vou obedecer, eu vou seguir a palavra dele. No verso de número 4 diz assim: e a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para possuí-la, porém Jacó e seus filhos desceram para a terra do Egito. Tudo aconteceu
Às vezes nós estamos com uma situação complicada, tudo está difícil, e nós oramos a Deus e Deus abre as portas, e Deus começa a mudar o quadro, Deus ele muda a nossa situação. Aí quando Deus muda a nossa situação, nós ficamos alegres. E esse povo, quando eles vão saindo daqui da terra do Egito, saiu rindo, cantando, todo mundo ali alegre. De repente deram ali de frente com o mar, aquele montão de água. E agora? A mesma forma é conosco. Quando Deus nos tira ali daquela situação complicada como nós estamos, nós ficamos alegres e começamos naquela maior alegria, e de repente vem ali um outro problema, uma outra situação, e nós falamos assim: e agora o que nós iremos fazer? Esse povo aqui, eles deram de frente com o mar e olharam para trás, ali vinha vindo Faraó com carros e cavaleiros, vinha para destruir, e o povo então clamou. E o povo então clamou, irmãos. Olha que você no verso de número 6: e tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. O verso de número 7: e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, que os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitaste no deserto por muitos dias. Então, ali eles clamaram, e Moisés então clama a Deus, e Deus fala para ele: o que você tem na mão? Tem esse bordão, esse cajado, toca no mar. Eles tocaram ali no mar, e o mar se abriu, eles passaram no mar ali em terra seca. Só que antes deles passar nesse mar ali em terra seca, já começou ali uma grande murmuração. Será que lá no Egito não tinha túmulo para nós o suficiente para que nós não pudéssemos morrer e sermos enterrados lá? Eles começaram a murmurar. Irmãos, o nosso mal é a nossa murmuração, é nós questionarmos o que Deus está fazendo. Às vezes nós não sabemos o trabalhar de Deus. Esse povo vivia lá numa escravidão, eles clamaram, Deus tirou eles de lá. Aí o primeiro obstáculo, eles começaram a murmurar, eles clamaram então ali de novo. Deus abriu aquele mar, eles passaram ali por terra seca. E quando os egípcios foram passar, entraram ali, aquele mar ele voltou ao normal. Então ali ele engoliu ali aqueles egípcios. Então isso quer dizer que o egípcio então para eles acabou. Deus ali quer dizer que ali morreram todos aqueles egípcios. E eles continuaram a caminhada deles. Lá no deserto é fraco de água, né, irmãos? Lá não tem tanta água assim. E o povo clamava de sede. E o povo ia clamando a Moisés, e Moisés clamou a Deus. Deus falou que ele tocasse ali naquela pedra. Ele tocou, mas ele estava com tanta ira daquele povo ficar naquela falação, com aquela clamação na cabeça dele, que ele bateu naquela rocha com força. Ele não tocou, ele bateu naquela rocha. E na hora que ele bateu na rocha, jorrou água daquela rocha. Jorrou água daquela rocha, irmãos. E foi passando o tempo, até então que Moisés, ele é morto, ele morreu. Passaram-se os anos, então, aí Deus chama quem? Josué, para que viesse ali e continuasse ali a caminhada com aquele povo. Lá no verso de número 1, capítulo de número 1 de Josué, diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quer dizer que Deus dá ali uma ordem para ele levantar, ser forte e corajoso, que ele ia passar ali aquele Jordão para a terra a qual Deus iria dar para aquele povo. As promessas de Deus, elas irão se cumprir na nossa vida. Deus não prometeu uma terra que manava leite e mel para este povo? Não é assim que a Bíblia diz? E foi assim que aconteceu. Só que, porém, nem todos entraram nessa terra que manava leite e mel. Moisés mesmo foi um que não entrou, ele somente olhou, ele pôde contemplar com seus olhos aquela terra, mas ele não entrou naquela terra.
O porquê? Porque o povo deixou ele tão irado que ele bateu naquela rocha. Era para ele tocar naquela rocha. E a rocha significa o que, irmãos? O que é o significado de uma rocha? Alguém sabe, não? Jesus, irmãos. Então ali ele não tocou, ele bateu ali. Aí ele só pôde olhar, ele não entrou lá dentro daquela terra. Aí nisso então ele morre e Josué assume ali o cargo dele e continua ali fazendo uma coisa e outra, sendo obediente à palavra do Senhor e fazendo tudo o que se agradava ao Senhor. Uma das pessoas que é um verdadeiro exemplo de vida para mim e para você é esse homem aqui, Josué. Ele sempre temeu a Deus e sempre obedeceu às palavras do Senhor nosso Deus. E ali era Deus iria cumprindo aquela promessa, vamos dizer assim, de vento em popa. Era todas aquelas terras que Deus prometeu a eles. Lógico, tinha pessoas que moravam lá, que eram donos daquela terra, que possuíam aquela terra. Então, com o Espírito de Deus com eles iam, lutavam e pegavam aquela terra, iam, lutavam e pegavam, e foram pegando, até que chegou na terra de Ai, né? Onde nós vemos aqui no verso de número 7, que fala assim, sobre o pecado de Acã, a terra a qual eles foram ali, porque Josué manda ali espias para espiar aquela terra, para ver quantos homens iria precisar para que eles tomassem aquela terra. Aí os espias vêm e falam que ali uns 2.000 seria o suficiente para eles tomar aquela terra. Então Josué manda 3.000 homens para aquela terra, e eles perderam aquela batalha. Foram 32, se não falha a minha mente, que foram feridos do povo de Israel. E o resto voltaram correndo para trás. Aí começaram a pensar, mas o porquê? O que está acontecendo? Nós não conseguimos ganhar essa terra. E Josué então vai orar ali a Deus. E Deus mostra para ele ali que tinha pecado ali no meio do povo de Israel. O nosso mal, irmãos, é que nós não apartamos do pecado. Constantemente nós estamos pecando. Mas nós somos humanos. Deus ele está pronto para nos perdoar. Mas insistir no erro é uma besteira. E Deus ali então, ele mostrou então ali para Josué aonde estava ali o erro, o porquê então que eles haviam perdido. Então quer dizer que Acã ele pegou ali uma parte ali do tesouro daquela terra e levou e escondeu dentro da tenda dele. A Bíblia fala do pecado de Acã e por isso então eles perderam. E irmãos, e a maior tristeza, a Bíblia fala que o pecado, qual é o fruto do pecado? Qual é a consequência do pecado? A morte, não é, irmãos? E foi o que aconteceu com Acã. Ele e toda a sua família foram mortos naquele dia, porque eles pecaram contra o Senhor, nosso Deus. Irmão, mas o mais interessante nessa parte que eu quero que você venha entender é essa. Então, Josué ele estava aqui dando uma repreensão neste povo. Eles estavam recordando porque este povo que Deus tinha feito a eles. É por isso que eu falei para você recordar o que Deus já fez na tua vida, o que Ele ainda vai fazer é muito maior do que Ele fez. Aí, se você for ler aqui no verso de número 14, aqui fala a renovação da aliança com Deus. Aí o povo fez ali eles renovaram a aliança com Deus. E se você for ler aqui, deixa eu ler para você, o verso de número 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Ao verso de número 15. Porém, se vós parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Olha
olha aqui o que Josué fala para aquele povo, irmãos, olha, porém, se vos parecer mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estão além do rio, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha aqui que parte interessante, eu quero que você pega para a tua vida. Aí Josué fala assim, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Irmãos, você pode pensar assim, mas irmão, mas é muito fácil você pegar e ler assim, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas está só eu aqui na igreja, meu marido não está, meu filho não está, minha filha não está, o outro não está, o outro não está, não está, não está. Mas e a fé tua está aonde? Você tem que tomar posse da palavra do Senhor. Porém, você tem que erguer a tua mão e dizer assim, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você serve, olha que interessante, você serve o Senhor hoje, mas a palavra diz assim, serviremos, é coisa que está por vir, não é isso? Hoje você serve o Senhor, mas você diz assim, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus. Tome posse, irmãos, dessa palavra, você creia nessa palavra, acredite que isso vai acontecer na tua vida, isso vai acontecer na tua casa. Porque você acha, irmão, você acha que os homens, olha, Deus, Ele é o mesmo Deus do passado, de hoje, e será o mesmo Deus de amanhã. Você já parou para imaginar quando essa palavra se cumprir na tua vida, se cumprir na tua casa, a qual quando você possa dizer assim, eu e a minha casa já estamos servindo o Senhor. Você já parou para imaginar qual vai ser a tua alegria e a alegria daquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então Ele fez promessa para aquele povo que saiu do Egito, e foram se cumprindo as promessas, só que não foi assim da noite para o dia. Foi falado aqui no culto dessa semana, que Davi foi ungido rei, e levaram-se exatamente quantos anos? 13 ou 17? 17 anos para ele tomar posse ali do reinado, mas ele recebeu aquela promessa se cumpriu ali depois de um tempo. Eu quero que você venha receber essa palavra como uma promessa na tua vida, que você e a tua casa servirão ao Senhor. Você serve Ele hoje, mas a tua casa vai vir servir com você. Deus, Ele prometeu ali uma terra que mandava leite e mel para aquele povo, e Ele cumpriu a palavra dEle, só que teve alguns que não entrou, porque eles pecaram, eles preferiram um outro caminho. Nós temos o direito de escolha, você tem o direito de escolha, você pode escolher servir a Deus, ou pode escolher abandonar a Deus. O direito de escolha é meu e seu, mas a consequência ela vem para mim e para você também. Muitos daqueles que saíram dali do Egito não entraram na terra prometida, não entraram. Muitos morreram pelo caminho, muitos pecaram, como aqui Acã pecou, ele foi morto, não só ele, como toda a casa dele foram mortos. Mas o que eu quero dizer para você nessa tarde de domingo é que o que Deus falou com você há algum tempo atrás, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir a palavra dEle na tua vida. Se a tua fé ela estava pequena, eu quero que você peça para Ele aumentar a tua fé nessa tarde de domingo, para que venha cumprir aquilo na tua vida. Você crê que Deus vai cumprir na tua vida? Vem aqui para frente, vamos orar, vamos orar. Mas ora, irmãos, ora assim, crendo que Deus vai cumprir a promessa dEle na tua vida. Que essa tarde de domingo, ela possa ser uma tarde marcada na tua vida. Que daqui a algum tempo você possa passar, olha, naquela tarde de domingo o irmão falou que Deus ia cumprir a promessa dEle na minha vida.
Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.